A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor, nosso maravilhoso e poderoso, mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso. Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz, todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Nesta manhã do Teu dia, separado para o Teu povo se reunir, reconhecemos a necessidade completa que temos de Ti. Por isso estamos aqui em Tua presença, Senhor. Nos enxergamos como um grão de areia. Mas Tu és o nosso Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Muito obrigado por este privilégio, Senhor. Se faça presente em nosso meio através do Teu Santo e Bom Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia a todos vocês. Que Deus conceda a todos um sábado feliz, abençoado, que seja um sábado diferente. Eu li na internet algo interessante, naturalmente não é verdade, mas os sindicatos dos músicos e do louvor, não sei de onde, colocaram na internet um pedido para que, devido à quintura, não se cantasse nenhum hino que tivesse as frases manda fogo, ou queima ele, mas que poderiam cantar hinos que tivessem frases derrama chuva, queremos beber das tuas águas. E eu não sei, mas acho que Deus atendeu esse pedido e mandou uma chuva refrescante a noite toda.
proporcionando a todos nós um sábado, com certeza, que será muito agradável. A plataforma desta manhã, nós temos o irmão Ailton, primeiro ancião dessa igreja, o irmão Eloy também, um dos anciãos dessa igreja, e o pregador desta manhã, eu vou apresentar daqui a pouquinho, quando a igreja já estiver um pouco mais cheia, um convidado especial, e eu teria a alegria de apresentá-lo. Que Deus abençoe e que possamos internalizar não só os louvores, a palavra, que saiamos daqui felizes, plenos, cheios do poder do Senhor. Um feliz sábado a todos. Maranata, nós o veremos. Deus seja louvado. Esse tema é base de uma música que foi muito cantada no passado e que existe no nosso inário também. Eu gostaria de cantar essa música com vocês. É o número 146 do nosso inário. Ela se chama Maranata. Uma mensagem muito bonita, um ritmo empolgante, uma mensagem empolgante também. Então vamos cantar com todo entusiasmo, vamos iniciar a nossa adoração através do louvor neste momento, cantando essa canção Maranata, número 146 do nosso inário. Vamos todos juntos? Maranata sempre é do cristão, a bendita e feliz esperança. Maranata, mensagem a dar ao mundo que está em mudança. Maranata é a fé a inspirar o fiel cristão. O regresso de Jesus, amar, anunciar, apressar e aguardar. Maranata, Maranata, Maranata. Amém? Deus seja louvado. Essa é a nossa esperança e que possamos viver esta esperança a cada dia, a cada momento. Abra o seu inário no hino número 155. Vive em mim, Santo Espírito. Vamos cantar todos juntos. Cantemos juntos. Vive, Santo Espírito, neste meu pobre ser. Faz no meu coração a luz do céu resplandecer. Vive em mim, cante. Vive em mim, vive em mim. Limpa do mal teu coração, reine nele só o amor. Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois para a redenção real eu quero renascer. Amém? Deus seja louvado. Vive em mim. Vive em mim.
Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim. Vive em mim, vive em mim, Santo e bom Consolador, Amém? Deus seja louvado mais uma vez. Número 34, Quão grande és tu. Abre o seu inário nesta bela canção e vamos entoá-la neste momento. Número 34 do nosso inário. Quão grande és tu, Senhor. Vamos adorá-lo com essas palavras neste momento. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço do teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar no alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me em gratidão infinda e exclamarei com entusiasmo
entusiasmo. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. E então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Fiquemos em pé neste momento. Vamos cantar mais uma canção, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, número 33 do nosso inário. Castelo
Amém? Nós nunca sabemos, já que nós não temos o dom de ler o coração, o que vai no íntimo das pessoas. Aliás, até o nosso coração é enganoso. E já faz algum tempo que eu observo que também a gente não tem noção. Assim, quando olhamos para a igreja, eu conheço vocês, mas eu não sei o que está se passando no coração de vocês. E também nós não conhecemos as pessoas, às vezes, em que circunstâncias elas chegam aqui em nossa igreja. Me lembro que, enquanto ancião em Goiânia, chegou um senhor e sentou-se ao fundo, e ele deu um recado ao diácono que precisava falar com o pastor. E o diácono disse a ele, só no final do culto. E ele chegou para mim, eu era o primeiro ancião lá também, e disse, tem um rapaz estranho aí, quer falar com o pastor, e na época era o pastor Iglesias, no final do culto. E todos saíram, aquele senhor ficou, e ele chegou mancando com a mão do lado, e no instante em que ele entrou, nós ficamos um pouco assustados, ele caminhou ali para a sala pastoral, e a gente ficou olhando assim, de repente, ele fez o sinal que queria entrar sozinho, e ele entrou. Passou um pouco, o pastor chamou, eu como primeiro ancião, digo, chama o tesoureiro. Eu falei, o pastor deve estar sendo sequestrado, não é possível, né? Era o irmão Zezinho, eu levei o irmão Zezinho até lá. O irmão Zezinho correu, entrou na tesouraria e levou dinheiro. Eu falei, o pastor está sendo assaltado. Mas não, irmãos, era um guerrilheiro de Chiapas, no México. E ele estava com uma bala do lado. Agora, quem ia imaginar que um guerrilheiro assistiria um culto na Igreja Central de Goiânia num dia de sábado? Entraria e sentaria, e ele precisava de dinheiro, porque ele mesmo, ele era médico, e ele mesmo iria extrair a bala. Que situação absurda, né? Então, nós nunca sabemos as pessoas em que circunstâncias elas estão. Por exemplo, eu acho que poucas pessoas aqui talvez saibam que entre as pessoas que estão aqui nesse instante, está alguém que será apresentado agora, e que vai, inclusive, fazer oração intercessora nesse instante. Eu quero convidar esse instante que vem aqui é o pastor Robert Costa. Vem aqui, pastor. Pastor Robert Costa, ele tem o dom de línguas, por isso ele vai fazer a oração aqui para nós. Ele é o orador do Escrito Está, que é em língua hispana, né? Também veio gravar os programas Fé para Hoje e é associado na Conferência Geral Ministerial, né? Então é um prazer recebê-lo aqui, que desse instante Deus possa usá-lo como usou tantas vezes, para que o Senhor interceda por nós e pelas pessoas que aqui estão. Cada um de nós temos as nossas necessidades e não conhecemos quais são as necessidades, mas Deus sabe. Pastor, que o Senhor lhe bendiga. Obrigado, obrigado. Nos ajoelhamos? Sim. Vamos ajoelhar. Nosso Pai que estás nos céus, nós somos gratos nesta manhã de estar na tua casa. Nós estamos aqui para dizer-te que nós te amamos. Você diz para nós, acuérdate, remember, acuérdate. Nós acordamos. Estamos aqui para receber os 3 presentes dados no Jardim do Éden. O repouso, a bênçãos, a santificação. Nós queremos apropriar-nos deste regalo, deste presente. É neste momento que a família do céu está junta com a família da terra. Vem abençoar a cada um de nós outros. São algumas pessoas com muita necessidade aqui, muitas alegrias, muitos desafios. Obrigado, Pai, que fiz provisão. Tu conheces cada coração. Responde de acordo à tua vontade, according to your will, and vem tu nossos corações a esta hora. Quando nós vamos abrir tu palavra, abre também nossos corações para responder
e anhelar o dia quando estaremos contigo por eternidade. Que o teu Santo Espírito esteja tocando cada coração, cada pessoa com sua necessidade. Problemas de saúde, problemas de finanças, problemas familiares, alguns problemas de hábitos, algum problema de estar a pessoa atada a circunstâncias. Vem a esse coração que te necessita nesta hora. Que a paz do céu seja a realidade nesta hora. Tu espírito começa a mover-se banca por banca, coração por coração. Nós rogamos isto agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que legal, ficou legal o momento pastoral com essa música, né? Gostei. Ok. Aqueles que estão chegando agora, seja bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor. O pastor fez aniversário no dia 16. E o que aconteceu? Este que vos fala, esse pastor, falamos a semana passada, alguém falou, mas cadê o presente do pastor? Eu falei, espera, vai chegar no próximo sábado. Não, nós falamos. Vocês vão e faz oração e fica por isso mesmo. Eu falei, não, o presente vai vir, pode deixar. E antes tarde do que nunca. Nunca é tarde para receber presentes, não é verdade, pastor? E o Moura falou assim, olha, na hora do recado pastoral. Eu falei, tá bom. Eles fizeram tudo certinho, tá? Gente, então nós estamos aqui, pastor, eu acho que a igreja quer conhecer também. É a curiosidade que move o mundo, assim caminha o mundo, não é verdade? Eu não sei se os dois são realmente para o senhor, se um para o senhor é para a sua esposa, a gente vai ficar sabendo agora. Muito bem. Eu acho que é para mim isso aí. Leandro, será que eles acharam que eu sou gaúcho? Puxa, muito obrigado. Irmãos, que bênção, né? Como eu orei por ele a semana passada, eu gostaria de convidar nesse instante. Pastor Solon está aqui? Eu vi. Salom, vem aqui, pastor.
um colega de ministério também, um dos nossos colaboradores aqui. Nós vamos pedir que ele faça uma breve oração aqui pelo nosso querido pastor, que tem sido uma bênção na nossa igreja, pastor, amigo e um excelente vizinho, que nós precisamos, corremos lá, somos prontamente atendidos, e é realmente uma bênção. E o nosso pedido a Deus, pastor, que o senhor se aposente aqui no Jardim América, viu? Que o senhor permaneça conosco até esse dia chegar, não é verdade? Ele já disse que vai querer continuar morando aqui mesmo, né? Quem chega aqui em Jacareí, toma da água e não volta mais, permanece, né, pastor? Vamos nos unir então na pessoa de Jesus e pedir a bênção do nosso pastor. Muito obrigado, Pai, porque nesta manhã sentimos a Tua presença, desde o despertar, quando a chuva irriga a terra, e também as bênçãos do Senhor irrigam nossos corações. Estamos aqui diante de Ti para suplicar pelo pastor Ezequias, este Teu servo, que nos seus dias, na sua dedicação, na sua vocação, ele conforta os corações e ele realiza a Tua obra, a obra que Jesus espera que seja feita neste tempo. Fortaleça cada dia as suas emoções, suas formas de vida, seu raciocínio, suas faculdades, e dê a ele também energia para continuar esta obra santa, junto à sua família e também junto à igreja, nesse ministério santo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que a igreja lembra de fazer esse congraçamento, para que fique marcado esta amizade cristã e este companheirismo. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado, igreja, de coração. Não precisava, mas a gente fica feliz, né? Irmãos, poucas recomendações. Vocês receberam novamente, aliás, não novamente, aqueles que não preencheram esse formulário da secretaria, que, por favor, preencham hoje, a fim de que possamos atualizar o nosso hall de membros aqui da Igreja do Jardim América. Quantos ainda não preencheram? Levantem as mãos, por favor. Quantos ainda não preencheram? Você recebeu o papel? Receberam? Então, você recebeu, Josias? Não, o pastor Josias ali não tem. Por favor, quem não recebeu, levante a mão agora. Eu vou pedir aos diáconos, rapidamente. Por favor, Moura, me ajuda, Paulo. É uma situação administrativa, mas que nós precisamos resolver o mais rápido possível. É só levantar a mão. Aqui à frente tem vários que não receberam. Queria chamar a irmã Sheila, secretária da igreja, por gentileza, aqui à frente. Vocês poderão preencher agora. E na saída, por gentileza, deixe aí na frente do banco, nesse localzinho, aí na frente do seu banco tem um local onde coloca-se a Bíblia e tal, pode deixar aí. Mas, por favor, não deixe de fazer, porque nós precisamos realmente recadastrar os nossos membros e termos um livro mais atualizado. Por favor, agradeço, muito obrigado pela compreensão de vocês. Vocês lembram que alguns sábados atrás a Vitória foi batizada. Onde está a Vitória e os pais da Vitória? Eu queria chamar aqui à frente a Vitória e os pais, a irmã Joel, meu esposo.
Cadê o papai da Vitória? Hã? O Juan? Eu vou pedir que você entregue para a Vitória o certificado e um kit especial, que é um presente da associação. Que Deus abençoe muito você, Vitória. Que você cresça como Jesus cresceu. Conhecimento, estatura e graça. Que você seja uma bênção na vida da sua família e uma bênção na vida da igreja. Quantos desejam isso, irmãos? Amém. Que Deus abençoe você, linda, tá bom? E eu quero fazer seu casamento daqui a alguns anos, mas daqui a alguns anos, tá? Que Deus abençoe vocês. Hoje à noite, às 8 horas, nós teremos a Festa das Nações, organizada pelo Clube dos Aventureiros. Vamos apoiar? Vamos vir. Ano passado já tivemos a festa, foi uma bênção. Você, ao entrar, vai adquirir um ticket e vai poder se alimentar muito bem, além de conversar, de termos esse momento de congraçamento, de encontro. E eu pediria a vocês que apoiassem o nosso clube de aventureiros. E a irmã Joelma tem feito com a sua equipe um trabalho maravilhoso, brilhante. E essas criancinhas precisam do nosso apoio. E com toda certeza, essa será a grande liderança da Igreja do Jardim América, não daqui a muitos anos. Então, por favor, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós teremos a Festa das Nações aqui no nosso colégio adventista. Irmãos, ontem à noite nós tivemos a escola de pais e filhos. Eu queria que você perguntasse para alguém que veio se eles gostaram. Foi um momento, acho que histórico na nossa igreja, maravilhoso. Quem palestrou ontem é o pregador desta manhã, que eu já vou apresentar. E eu gostaria de convidá-los, convocá-los, intimá-los, obrigá-los a estarem aqui hoje às 17 horas. O palestrante também será o Dr. Vanderlei, a quem eu apresento agora. O Dr. Vanderlei, há 25 anos, ele começou como escrivão da Polícia Civil, depois se tornou delegado da Polícia Civil, depois fez concurso e se tornou juiz no estado do Pará, foi juiz de 3 cidades no interior do estado do Pará, depois foi juiz da Vara Civil na cidade de Belém, e hoje é juiz da infância e da juventude, de uma larga experiência. Eu já disse ontem à noite, não tenho nenhum problema em repetir, eu sou um fã do Dr. Vanderlei, por algumas qualidades que são visíveis na sua vida. A primeira delas, sua simplicidade. Ele é acessível a todos. Tive o privilégio de conviver com ele no estado do Pará por algum tempo. A outra coisa que eu tenho profunda admiração por ele, é que me parece que ele é juiz para ter o pão de cada dia, mas o trabalho mesmo dele tem a ver com a missão da igreja. O tempo que ele gasta, as horas que ele gasta, que ele dedica à igreja é algo impressionante. A sua família é uma família de posses e eles fizeram em Jacundá um centro de reabilitação, colocaram muito dinheiro ali e é impressionante como ele dedica tempo, dinheiro para a obra do Senhor. Além de muito inteligente, muito competente, ele é uma pessoa muito simpática e eu tenho certeza que vocês vão apreciar muito a pregação desta manhã. E eu gostaria muito de convocá-los e convidá-los para hoje à tarde, às 17 horas. O distrito estará aqui presente. Registro também a presença do pastor Fábio, eu vi ele por ali, ela está ali atrás. Nós estamos dedicando o nosso tempo hoje para acompanhar o Dr. Vanderlei, ouvir e com certeza enriquecermos a nossa vida espiritual. Então que Deus o abençoe ricamente e que todos saiam daqui desta manhã abençoados, satisfeitos pela palavra que chegou ao seu e ao meu coração. Amém.
Até aqui nos ajudou o grande Mestre, fez crescer a seara e os ceifeiros, nosso guia bem seguro, nosso líder inconteste, comandante ele é dos seus guerreiros, dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Nós queremos conquistar ao inimigo, muitas outras posições daqui pra frente, espalhando o amor de Deus a toda hora e a qualquer preço, atraindo a Cristo corações e mentes. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Eu anseio muito por esse dia. Toda a minha vida está focada nesta grande esperança como magistrado missionário. Meus cumprimentos aos irmãos e amigos aqui desta igreja, aqueles também que estão no auditório, no pavimento inferior, quero cumprimentá-los nesse momento, e aos internautas que não somente assistem esta programação, mas também, através desse acesso remoto, eles estão em processo de adoração. Pastor Ezequias não é somente um amigo, mas nós nascemos também no mesmo mês. Eu vi os cumprimentos aqui e senti cumprimentado pela igreja do Jardim América. E assim, tem algo bem específico e identificador da minha família, porque nós somos baianos, eu sou da Bahia
mas vivi parte do meu tempo no Maranhão e já estou aí há 20 e poucos anos no estado do Pará. E uma nota tônica da identificação da minha família, a família Oliveira, é uma pequena canção que um tio meu, pastor, ele compôs, usando de uma música sertaneja, e a canção, ela inicia assim: eu nasci lá na Bahia, na casa do pai João, sem dinheiro, sem vaidade, mas amor no coração. Que saudade me fascina, imaginar Dona Isaulina, jovem moça ainda menina. A nossa vida é uma história verdadeira, para sentir terá que ser um Oliveira. E assim vai, né? Cada núcleo da família é contemplado por esta música. Mas é uma satisfação muito grande para mim estar aqui em Jacareí, nesse final de semana, desde ontem à noite, com os pais e filhos aqui da Escola de Paz, e durante este sábado, em 2 igrejas, e à tarde aqui com o distrito, tenho viajado pelo Brasil afora, para proclamar o poder miraculoso de Deus através da minha vida, ou na minha vida e através da minha vida. Como disse o pastor Ezequias, os meus amigos lá do estado do Pará, inclusive colegas da magistratura, eles afirmam categoricamente que eu sou juiz apenas nas horas vagas, mas o foco é na missão evangelística. E Deus tem me concedido coragem para usar a plataforma da justiça paraense para proclamar o evangelho. E é um texto que me impressionou. Desde quando eu retornei para a igreja há 16 anos, eu passei 10 anos, sou de família adventista centenária, mas passei 10 anos distante da igreja. Foi o período aí que eu fui policial, combatendo na linha de frente o crime organizado, e há 16 anos eu retornei como um ato miraculoso de Deus, para os seus braços e para a sua igreja. E a partir daí, me lembro muito bem, no dia 13 de novembro de 1999, ali na cidade de Jacundá, onde meu pai mora e minha mãe morou os 23 últimos anos de sua vida, onde nós temos um projeto social. À tarde nós vamos falar mais um pouco sobre esse projeto. Foi ali em que eu fui batizado pela segunda vez. E a primeira pessoa que Deus me concedeu como conquista para o Evangelho foi a minha própria esposa, amigo Leandro Quadros, e você conhece a minha esposa, uma paraense da gema do ovo, e ali com os nossos 2 filhos, a Maiara e o Mateus, que Deus nos concedeu como fruto do milagre do amor. E ali dentro do tanque, teve um momento muito sublime, muito poderoso para mim, porque surpreendentemente, a minha mãe, a Dona Flor, ela adentra as águas daquele tanque batismal, ela apanha uma porção de água em suas mãos e se aproxima de mim e diz, com voz embargada pelas lágrimas: filho, eu agradeço a Deus, porque você está de volta ao lar. E as águas desse tanque representam as lágrimas que eu derramei por você durante 10 anos que você se afastou, a cada dia, de joelhos prostrados e com lágrimas derramando, Deus atendeu a minha súplica de mãe. E naquele momento, o pastor que me batizou, ele teve algumas afirmações muito veementes para mim. Ele dizia, ou diz, Deus está lhe convocando para uma grande missão, para brilhar, dentro e fora da cadeia, com os encarcerados das grades de ferro e de aço, mas sobretudo os encarcerados das grades do pecado e da escravidão do mal. Eu saí dali com esta frase impressionista em minha mente e voltei para a minha comarca de Jacundá. Aliás, a minha comarca de Viseu, eu também fui juiz de Jacundá,
mas nessa época eu estava em Viseu. E o texto que me impressionou, e eu convido nesta hora, para que todos nós possamos meditar nele, está em Romanos, a carta de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 14. Romanos capítulo 1, a partir do verso 14. Diz a Bíblia: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós sabemos que, e principalmente os pastores e teólogos, que rios de tinta já se gastaram num comentário sobre esse texto, na sua interpretação e na sua hermenêutica. Mas o que isso representa para mim, Vanderlei de Oliveira Silva, um adventista, um cristão, um magistrado, um pai, um esposo, um líder da igreja? Não foi fácil, queridos irmãos, iniciar o ministério do cárcere lá em Viseu. Eu passei por uma luta interna, o Santo Espírito demandando poderosamente com o meu coração, mas como eu, magistrado, sair do fórum, sair da minha posição como julgador, na ostentação da toga, para ir até o cárcere, até dentro da cadeia, a fim de anunciar o Evangelho para estes párias da sociedade, para estes homens e mulheres que foram excluídos e estão imersos no lamaçal da criminalidade e da violência, na expressão máxima do pecado e da maldade. Mas o Santo Espírito me levou. E nós iniciamos um trabalho ali naquela comarca de Viseu. Quase todos os dias nós estávamos lá na delegacia. Inicialmente, não havia igreja adventista ali naquela região. E nosso primeiro trabalho foi com os presos. E como fruto desse trabalho, no decorrer de meses, dezenas de presos tomaram a decisão de seguir a Cristo lá dentro da cadeia. E nesse primeiro momento, eu fiz um convite para eles. Nós precisamos construir a igreja adventista do sétimo dia, aqui nesta comarca, porque não existe. Vocês gostariam de me ajudar? Gostariam também de assumir esta missão? 15 presos decidiram. E começamos a construir a igreja naquela comarca. Veja que loucura! Na medida que íamos construindo a igreja, eu levava a polícia militar para estar ali monitorando aqueles presos. Mas isso chocou, impactou aquela cidade com cerca de 50 mil habitantes. Algumas pessoas começaram a captar fotos e vídeos daqueles presos que estavam trabalhando ali. E meu nome foi levado aos jornais do estado do Pará. Houve diversas representações, eu era juiz eleitoral também nesta época, tanto ao Tribunal de Justiça, a Procuradoria da República, o Tribunal Regional Eleitoral. Eu sofri inúmeras perseguições em função exatamente disso. Mas o fato é que, como fruto desse trabalho, nós batizamos mais de 50 presos de justiça ali naquela comarca. Mas não ficou só nisso, porque a impulsividade do Evangelho, o seu poder, o senso de missão e a convicção de que esta graça poderosa de Cristo Jesus nos faz sim devedores. É uma dívida impagável, mas isso se traduz com esta compulsividade em servir ao Senhor em prol da comunidade, em prol dos encarcerados. Nós iniciamos também uma proclamação em alto e bom som ali naquela comunidade, nos centros comunitários, nas escolas, em evangelismo.
E o primeiro ponto de evangelismo que nós usamos foi o tribunal do júri do fórum daquela comarca. Era um salão que comportava cerca de 200 a 220 pessoas, e eu convidei alguns irmãos lá da cidade de Belém, da igreja da Pedreiro, o pastor Ezequias conhece muito bem, e esses irmãos foram me ajudar durante quase um mês. E aquela cidade foi convidada e convocada para ouvir o magistrado da comarca apresentar a verdadeira justiça que transforma, que salva e que redime. Afluía para ali cerca de 500 pessoas, o auditório não dava. Então eu abri a casa oficial, é a casa que pertence ao próprio Tribunal de Justiça. E ali no pátio, outros missionários pregavam o Evangelho. A perseguição foi tremenda nesse período, mas o Espírito de Deus, que estava no comando, não deixou nós desistirmos. Era a época de uma eleição municipal. E eu tomei uma decisão extremamente complexa a nível de justiça eleitoral do Brasil. Considerei inelegível, no bojo de uma sentença, uma deputada estadual que tinha uma relação homoafetiva com a prefeita daquela cidade. Uma relação, e dentro do contexto da sucessão eleitoral, considerei que a candidata era inelegível por causa da influência que detinha na utilização do poderio público municipal em prol da sua candidatura. E a perseguição se tornou cada vez mais ferrenha, mas nesse período se destacou alguns aspectos importantes desta missão. Um dos presos que nós evangelizamos, Genivaldo, ele havia assassinado o seu próprio cunhado e assassinou com requintes de perversidade. Foi um homicídio triplamente qualificado. Ele desfacelou os seus membros inferiores e posteriores e superiores da vítima e ainda fez o sinal da cruz no seu rosto. E na cadeia ele tomou a decisão em seguir a Cristo. E a igreja passou a orar por este homem, por este jovem. E no julgamento, que durou quase 20 horas, a igreja estava em jejum e oração. A Defensoria Pública, apresentou uma tese inconcebível, que era de homicídio culposo, que é exatamente aquele crime que não há intenção de matar. Como há de conceber uma tese desta categoria para alguém que assassinou a vítima com mais de 35 terçadadas ou facãozadas, como diz aqui, e ainda seccionou seus membros inferiores e posteriores? Mas misericordiosamente, este jovem foi condenado não ao crime de homicídio doloso triplamente qualificado, mas o júri desclassificou o crime para o crime culposo. Ele havia tomado uma decisão de seguir a Cristo lá no cárcere. Ele passou 2 anos cumprindo a pena de detenção, que é exatamente o máximo de 3. Ele recebia um suci, cumpriu a sua pena, voltou para a sociedade, e este homem passou a proclamar essas verdades eternas de Deus para os párias da sociedade e se tornou um pastor de fato e de verdade. Quando ele ia para a igreja, algo impressionante acontecia. Aquele grupo que ele pastoreava, lá naquele local, na comunidade onde ele morava, ele trazia para a igreja, ele trazia uma verdadeira congregação, cerca de 20 a 30 pessoas. Cada sábado de manhã, este ex-presidiário levava à igreja uma pequena multidão de pessoas que ele havia conquistado com amor e compaixão por aquele que havia trabalhado no seu coração com misericórdia. Aí vocês podem perguntar, onde está o Genival hoje? O Genivaldo hoje saiu da sede da comarca e foi para uma comunidade a 50 quilômetros de distância, e lá ele fundou uma igreja adventista do 7º dia. Construiu a igreja, ali ele pregou para a comunidade, e essa igreja hoje tem cerca de 60 membros, e todos os dias ele visita as famílias. Sábado, domingo,
e quarta-feira ele está ali pregando o evangelho na igreja em que ele construiu. Se tornou de um criminoso a um pastor de ovelhas. Mas o texto, queridos, nos leva mais um outro aspecto de destaque aqui da missão. Primeiro é o senso de que somos devedores. Devedores para com os ricos e para com os pobres. Devedores para com os presos e para com os excluídos. Devedores para com os intelectuais e para com os ignorantes. Este é o senso que nos impregnam a missão de Cristo Jesus. O outro texto que realmente realça, aí no verso 15, diz: por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Isso, quem é alcançado pelo evangelho, se torna destemido e corajoso. Eu já fui ameaçado várias vezes pela pistolagem, tanto do sul quanto do sudeste do estado do Pará. E nessa ocasião que nós estávamos evangelizando a cidade de Viseu, eu decretei a prisão de um rapaz de 26 anos, que ele havia sido educado aos pés do Gamaliel do crime naquela região, que foi o Quintino, conhecido como Lampião do norte do Brasil. Esse rapaz já havia assassinado 3 policiais militares e tinha uma gama de assassinatos na sua ficha criminal. Em função exatamente de um dos crimes que ele havia cometido na minha comarca, eu decretei a prisão dele. E quando ele foi preso, transferido imediatamente para a penitenciária, o delegado e os policiais civis daquela cidade pediram imediatamente a transferência, com medo de morrer, porque toda a família era belicosa. E eu recebi um telefonema, e no telefonema alguém dizia: juiz, se prepare para morrer. A sua pena já foi decretada e será executada. Eu estava sozinho na comarca. E eu elegi ali um local onde, a cada hora, eu me detinha em oração, ali dentro do fórum, que era o banheiro do meu gabinete. Eu corri para lá e, em lágrimas, clamei a Deus a solução para esse problema, como iria enfrentá-lo, quais seriam as armas que eu tinha para combater aquele grande mal anunciado contra mim. E aí me surgiu a ideia, chamei os poucos policiais que ainda existiam e os oficiais de justiça, e eles então foram buscar o pai daquele criminoso que havia sido preso em função da decretação da prisão preventiva que eu havia feito. E eles trouxeram, era um homem zarrão, quase 2 metros de altura, chamado de seu José Epifânio. Este era o mentor de toda aquela saga, não somente da ameaça, mas de uma sucessão de dezenas de crimes que a família havia cometido ao longo de décadas ali naquela comarca. Era uma família que aterrorizava aquela cidade. E os policiais me trouxeram, colocaram o cidadão ali na minha sala, e eu pedi para que os policiais permanecessem na antessala, devidamente aparelhados e armados com metralhadoras e fuzis, e eu iria conversar com aquele homem, com a maior de todas as armas que nós temos na terra, a palavra de Deus. E ali eu estive durante 1 hora com ele. Eu fiz um trabalho que é característico dos médicos legistas, quando eles dissecam o cadáver. E de fato falei para aquele homem que ele era um cadáver ambulante, que ele era um verme para aquela sociedade. E mostrei para ele o mosaico de antecedentes criminais que ele tinha. Quantas pessoas a família tinha assassinado, quanta desgraça ele havia disseminado aqui naquela cidade. E quando eu olhava para ele, eu percebia que ele estava espumando. Aí eu imaginei, ou ele está dando um problema cardíaco, ou então ele quer pular no meu pescoço. E ali ao final, apresentei para ele o poder de Deus, o que Cristo queria fazer na vida dele. Qual era o poder das Sagradas Escrituras para a vida dele e para a família. E o desafiei a
comparecer à igreja adventista que nós já havíamos construído com o auxílio dos presos, para que ele pudesse assistir uma série de mensagens evangelísticas focadas nas profecias bíblicas, que eu estaria pregando no curso de 15 noites ali na igreja adventista. Ele foi embora. Também foi a ferramenta que Deus me apresentou para aplacar a fúria sanguinária daquela família contra a minha pessoa. Na primeira noite de evangelismo, a igreja cheia, os irmãos ali na expectativa, de repente, eu já tinha iniciado a pregação, eu contemplo aquele homem com os passos trôpegos, adentrando pelos fundos daquela igreja. E ele sentou-se no último banco. E quando a igreja percebeu a sua presença, a igreja, eu percebi, começou a ficar em comoção. E alguns irmãos comentavam: o seu Epifânio veio assassinar o juiz dentro da igreja. Graças a Deus isso não aconteceu, porque o poder do Evangelho também aplaca a fúria dos criminosos. E ele assistiu ali às 15 noites, e no final fez um apelo para mim. Ele disse: eu nunca ouvi falar disso. Em toda a minha vida, não tinha o mínimo conhecimento do poder da palavra de Deus. E o que é que significa esta vitória de Cristo na cruz do Calvário? Mas agora, eu senti o impacto desta mensagem em minha vida. E eu queria lhe fazer um apelo. Evangelize o meu filho, pregue para ele. Mande alguém lá na penitenciária falar para ele que é um Deus, que é justo, mas é misericordioso, e é capaz de perdoar, e tem o poder para salvar. Nós evangelizamos toda a família deste homem, e ali passou a reinar a paz, porque aquela família, que era uma família criminosa, passou a ser uma família defensora do magistrado daquela comarca. Há um outro texto que eu queria abordar com a igreja nesse momento, é o último texto aí, do verso 16 do capítulo 1, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não foi fácil nos primeiros anos ser um missionário magistrado. Além da perseguição implacável, inclusive o próprio Vaticano recebeu as informações do que estava acontecendo ali naquela comarca, porque o padre que tinha aquela época era um padre italiano que havia chegado há pouco tempo. E algo impressionante ali aconteceu, porque a perseguição foi em todos os níveis daquela cidade contra a minha pessoa. Mas quando Paulo, ele destaca este elemento, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o poder de Deus é o poder. Aqui não está falando sobre o poder estatal, sobre a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aqui não está se referindo sobre o poder da ideologia, da ciência e da filosofia. Aqui não está se referindo sobre o poder do dinheiro, o poder da ostentação humana, o poder do orgulho e do egoísmo humano ao longo dos séculos. Porque tudo isso, apesar dos pesares, tem representado o aniquilamento dos seres humanos na base da sua esperança. Aqui está falando do único poder que é capaz de transformar completamente, de tirar o indivíduo do fundo do poço, do fosso da miséria e da escravidão, e torná-lo um filho e uma filha de Deus. Eu tenho ouvido muitos, os colegas e irmãos, influentes da igreja até mesmo, empresários e profissionais liberais, e a fala que ouço de norte a sul, de leste a oeste, é de que nós precisamos, como profissionais e como empresários, nós não podemos confundir as coisas. Ser adventista, um cristão, e ser um empresário, como se fosse
realidades distintas ou uma experiência dicotômica. Como se eu, como adventista do sétimo dia, tenho que ser tão somente na igreja, no convívio com os irmãos, mas no trato com as questões judiciais, no trato com a justiça humana, baseado no nosso sistema processual ou jurídico, eu não posso impregnar isso do poder do Evangelho. Eu não consigo entender isso. Porque o milagre que Deus realizou em minha vida, meus queridos irmãos e amigos, e aqui eu não estou para ostentar nada, e Deus sabe do que vai no meu coração, assim como tenho anunciado em várias cidades e estados do nosso Brasil. O que eu consigo compreender e viver é a integridade deste Evangelho com um elemento. A prioridade absoluta deste Evangelho é a dedicação minha e sua em prol da missão, e não do nosso trabalho secular. Então, nesse contexto, me perdoe, mas eu uso sim o judiciário para evangelizar. Eu uso a plataforma do fórum onde eu trabalho, seja na evangelização de desembargadores, de juízes, de empresários, de profissionais liberais em geral, ou seja, na evangelização daqueles que foram esquecidos pela sociedade, aqueles que a sociedade desejam que estejam lá no paredão. Por exemplo, os adolescentes em conflito com a lei. A pesquisa hoje no Brasil, e é por isso que está toda essa discussão, esta polêmica no Congresso Nacional, é de que o remédio que nós temos para aplacar a fúria da criminalidade e do avanço exponencial da violência é a redução da maioridade penal. Para alcançar estes garotos a partir dos 16 anos de idade e lançá-los ao cárcere durante décadas. Qual é a nossa convicção como cristãos? O que de fato tem impactado a nossa vida? Qual é o único remédio que eu e você nós temos para a libertação destes homens e mulheres, desses garotos e crianças? E é por isso que Deus tem me dado o privilégio de servi-lo em tempo integral. Se vocês me perguntassem, qual é o tempo que você tem? Se houvesse uma separação entre meu tempo judicial e o tempo para a missão, não sobraria nada para a missão, porque eu trabalho de sol a sol, e às vezes de lua a lua, ou de lua a sol. Atualmente, por exemplo, eu estou com 2 varas, a 2ª e a 3ª vara da infância e juventude de Belém, e mais a 29ª zona eleitoral daquela comarca. As atividades são inúmeras. Eu ouço dezenas e dezenas de meninos e meninas arruinados pela criminalidade, mas não somente por isso, por famílias estranguladas e pela droga que dissemina nos 4 cantos. 90% desses meninos e meninas estão comprometidos com a droga. Qual é a ferramenta que eu tenho? Qual é a solução que eu tenho para esse problema? Mandá-los unicamente ou exclusivamente para o cárcere, sem apontar-lhes uma solução veemente, impactante e poderosa? Eu não tenho esse direito como juiz adventista. Eu não tenho esse direito como missionário magistrado, porque se assim for, eu estarei desacreditando ou me envergonhando do Evangelho. Esta foi a vida de Paulo, e esta mesma experiência de Paulo haverá de ser reproduzida na experiência dos filhos e filhas de Deus, missionários e missionárias, desses dias finais que eu e você estamos vivendo. Vejam só, com base nisso, agora já 1 ano e 2 meses que eu estou na socioeducação, Deus impressionou minha mente para estabelecer dentro das unidades de internação, 10 nós temos, cerca de 500 adolescentes estão ali, em 10 unidades da região metropolitana, um projeto missionário que possa, de fato, fazer a diferença na vida desses meninos e meninas. Sair convocando as igrejas, aos jovens das nossas igrejas, que se ocupam unicamente, no sábado à tarde, em fazer programas, shows para si mesmo, para contentar o seu próprio ego. E a sociedade lá fora, e os milhões que estão perecendo, e aqueles que estão na sarjeta,
Quem é que vai levar o evangelho para eles? Qual é o senso de missão que eu e você temos ou devemos ter? E aí, fazendo esta conclamação para esses jovens, já conseguimos cerca de 10 igrejas que jovens se dedicam pelo menos um JA no mês, um dia no mês, para que ao invés deles fazerem, estar na igreja fazendo o programa jovem para eles, para que eles possam ir até uma unidade, apresentar o programa jovem para aqueles que estão encarcerados. E convocamos também a nossa faculdade, Faculdade Adventista da Amazônia, em reunião lá com a diretoria e os professores, apresentamos então o seguinte clamor: se esses jovens teologandos ocupasse com esse trabalho missionário dentro da prisão, cuidando destas ovelhas ao extremo feridas, encarceradas e arruinadas, que ministério de empoderação eles terão para no futuro cuidar de outras ovelhas? E agora a FAAMA já aderiu a este projeto e cerca de 60 teologandos já iniciaram o atendimento dentro da socioeducação. Eu queria concluir esta mensagem falando da experiência de um ex-sócio-educando. Eu o conheci no primeiro momento que eu assumi a vara da infância e da juventude. Marcelo. Marcelo, ele nasceu na cidade de Castanhal, que fica a quase 70 quilômetros distante de Belém. Só que ele já nasceu numa família arruinada pelo crime. A mãe era traficante, o pai um homicida. E logo cedo ele perdeu as únicas referências que ele tinha de família, que eram os seus avós. Os avós faleceram e ele ficou completamente perdido. Com isso, com a idade de 12 anos, ele começa a usar droga e começa a cometer os primeiros assaltos naquela região. Logo, logo, ele é catequizado pelo narcotráfico e pelo crime organizado. Ele fazia parte de um bando com cerca de quase 20 criminosos ali naquela região. Eles praticavam assaltos a bancos, a carro forte, desde o Piauí, Maranhão e o Pará. Em síntese, este garoto, até a idade dos 16 anos, dos 12 aos 16 anos, ele já havia cometido 8 assassinatos com requintes de perversidade. Ele foi parar dentro de uma das unidades dessas. Se nós olharmos sobre o ponto de vista humano, nós iríamos proclamar a pena perpétua, ou a pena de fuzilamento, a pena capital, a morte, para um garoto desse. A pena como expiação. Mas lá na unidade socioeducativa, um missionário, um jovem comprometido, que usava as suas atividades como servidor público da Fundação Socioeducativa do Estado do Pará para evangelizar aqueles encarcerados pelas grades e pelo pecado. Primeiro convite que ele fez: veja que abordagem missionária. Quando ele percebeu que o Marcelo não tinha referência familiar, ele fez um convite para Marcelo, disse: em breve eu vou levá-lo para conhecer a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Isso foi um convite veemente ao coração daquele garoto, porque ele imaginou: como alguém tem esta coragem? Eu que já assassinei crianças e jovens, eu que matei com todos os requintes de perversidade, agora ele me convida para ir à sua casa. Foi daí que o Marcelo surgiu o desejo, o interesse dele de conhecer quem era este missionário e que Deus ele servia. E foi lá que ele conheceu a Cristo e a sua experiência de libertação. À tarde nós vamos passar um pequenino vídeo a respeito do Marcelo. Mas o Marcelo, houve uma conversão impactante deste garoto. E hoje, ele já cumpriu a medida dele. Ele é secretário do Defensor Público Geral do Estado do Pará, conseguiu um emprego.
ele já conseguiu evangelizar a sua mãe. A sua mãe já está sendo preparada para o batismo. E hoje ele é um testemunho vivo do poder de Deus na vida desses garotos e garotas. Ele nos ajuda, testemunhando desse poder, dentro da socioeducação, convocando, chamando, apelando ao coração desses meninos que estão lá fundados e mostrando que Cristo é a única saída, é a única solução, e mostrando a experiência pessoal dele, daquilo que ele experimentou, e ele está vivendo, e muitos garotos estão tomando a sua decisão em seguir a Cristo Jesus. Quero deixar um convite aqui. Eu sei que tem muitos pastores aqui, muitos comunicadores da TV Novo Tempo, e a TV Novo Tempo realmente tem sido uma bênção extraordinária, e nós estamos instalando um aparelho de TV linkado com a TV Novo Tempo em cada quarto cela das unidades socioeducativas da região metropolitana. Inicialmente 100 aparelhos de LED, doados por um empresário adventista. Nós já vamos iniciar essa instalação para que eles tenham acesso direto a esta mensagem poderosa. Mas o meu convite é tempo integral. Não é um momento de arrefecer na missão. Não é um momento de se descansar. Não é um momento de férias. Mas é um momento de dedicação exclusiva, usando a nossa influência secular, todo o aporte daquilo que Deus tem nos concedido com bênção, para proclamar este evangelho e levar multidões aos pés do Salvador. Deus te abençoe, meu irmão.